Doses de amargura. Qual é a sua no dia a dia? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Leve e Consciente. Para quem está aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Esse é um espaço de acolhimento, de autoconhecimento, de temas relacionados à psicologia, emoções, regulação emocional, relacionamentos, tudo aquilo que nos ajuda a entender um pouquinho mais o nosso mundo interno, para estar aí nessa vida, cada um com as suas experiências, suas vivências, seus limites e suas alegrias. Então, seja super bem-vindo, te convido a ficar, conhecer também o meu trabalho por outras redes sociais. Eu sou psicóloga clínica, atendo como psicoterapeuta e tenho esse trabalho também nas redes sociais. Eu me senti motivada a falar sobre amargura porque de vez em quando eu recebo essa pergunta, né, lá na outra rede social, sobre como lidar com amargura em tempos tão difíceis, como lidar, né, com esse sentimento e não se permitir nos tornarmos pessoas amargas. E a amargura é um descontentamento frente a alguma empreitada, a algo que se repete, que a gente encontra um cansaço de vivenciar outra vez. É um descontentamento frente a coisas que no nosso julgamento deveriam ser diferentes ou que a gente gostaria que fosse diferente. E nisso vai abrindo campo para a tristeza, né? Mas a questão é o medo de se tornar amargo. Se tornar amargo já vai para um campo da permanência, permanecer amargo. A partir de então me torno uma pessoa amarga por determinadas coisas. E eu acho que é muito da relação que a gente vai ter com isso, de entender que isso pode ser permanente ou ir percebendo o que vai acontecendo no nosso mundo interno. Se vocês escutarem alguns raios aí no fundo, tá chovendo demais aqui em Curitiba. E tem muitos raios, muitos trovões hoje e muita chuva. E o que traz amargura? Muitas situações. Eu vou falar de alguns relatos que a gente tem na clínica, e de mim, de pessoas ao redor também, né? De tudo aquilo que eu costumo observar. Eu acho que um ponto muito importante é o que está acontecendo hoje. Essa guerra que está iniciando mais uma vez e quantos inocentes perderam a vida em desespero, outros estão raptados, sequestrados, sem saber o que vai acontecer com as suas vidas, os parentes sem saber o que está acontecendo. É muito violento acompanhar isso tudo. E bate uma descrença, o descontentamento, uma descrença do futuro, uma desesperança do futuro, o que traz uma certa amargura. Quando a gente tem uma fé e de repente essa fé é abalada por algum acontecimento, por uma repetição deles, claro que essa amargura, né, esse descontentamento, essa tristeza pode surgir. As eleições, essas duas últimas eleições foram momentos muito difíceis para a população, muitas brigas, muita polarização no país, muitas pessoas brigaram, cancelaram relações e, né, uma parte da população ficou desgostosa com o resultado, tanto nessa eleição que foi diferente como na outra, e gerou descontentamento. E aí, qual é o futuro? Dívidas, desemprego, você trabalha e parece que a dívida só aumenta, ou um desemprego atrás do outro, ou a demora para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Claro que gera amargura. Agora começou a chover super forte. Se tiver um barulhinho de chuva aí, tá tudo bem, né? Falência, né? Então você investe tempo, investe dinheiro, investe sonhos e de repente aquele projeto vai à falência. E aí uma esperança do que eu vou fazer agora? Vou tentar de novo? Vou tentar a mesma coisa? Vou tentar diferente? O que eu faço agora? Fim de relacionamentos. A gente fica amargo, né? Quando vê um casal, quando vê o início de um casal, aquela amargura de eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que está acontecendo.
eu já suponho que vai ser, porque eu vivo as minhas experiências, né, ali projetadas no outro. Então, tem muitas situações que vão gerar amargura. Eu acho que isso não é o problema. É o que eu sempre trago para vocês, é como a gente se relaciona com as coisas. E tem um ponto muito importante aqui para a gente pensar, que existem determinados temperamentos ou mesmo a personalidade mais melancólica, mais triste, mais introspectiva. E isso vai fazer com que essas pessoas que tenham essa personalidade um pouco mais da melancolia mesmo, acione a amargura com mais frequência. Isso é um problema? Depende de como você vai se relacionar com isso. Eu acho que um ponto importante para a gente entender é que a amargura passa. Se você tiver consciência do que aconteceu, se pergunte, se perceba, olha, estou me sentindo um pouco amargurado, um pouco amargurada, estou me sentindo amargo, escuto alguém falar e critico e sinto um amargor dentro de mim. Se perceba nesse movimento e escolha o que fazer com isso. Você pode sentir amargura misturado com uma desesperança ou com uma certa inveja ou com uma certa tristeza, dependendo daquilo que está acontecendo, e você descontar no outro essa tua amargura. Como você pode perceber o que está acontecendo no seu interior e decidir fazer algo com isso. Então se perceba desde quando você se sente amargurado, amargurada, desde quando essa amargura. Em que momentos essa amargura surge, em que momentos essa amargura é despertada. Há quanto tempo você se percebe assim? Hoje esse podcast vai ter alguns sons aí para vocês entenderem um pouquinho o meu ambiente, o que está acontecendo do lado de cá. Mas retomando a nossa reflexão, é importante a gente entender que essa amargura ela passa. Esses momentos passam até a gente se adaptar ao novo, até a gente entender melhor a guerra, até a gente entender melhor o novo governo, até a gente entender melhor a forma de lidar com essas dívidas, até a gente encontrar um novo emprego ou ressignificar esse momento do desemprego, da dívida, até o luto da relação ser elaborado e a gente se abrir de novo para o novo, e o novo não necessariamente é uma nova relação, mas é uma nova forma de viver. As emoções elas vão fluindo e vão perdendo a intensidade, vão se transformando em outras coisas, mas a gente precisa abrir o espaço para que isso realmente aconteça. Então, se investigue. Desde quando essa amargura? Em que momentos? Quais são as situações? Quais são os gatilhos? E mais importante, se você percebe que, fazendo essa investigação, você se sente amargo, se sente amarga há bastante tempo, então sim, então é um ponto de fato de relevância a ser olhado. Talvez seja importante você buscar um apoio profissional para entender por que esse quadro melancólico perdura, porque eu imagino que você também sofra com isso. Mas ter momentos de melancolia e de tristeza e de amargura faz parte da vida, porque tem muita coisa difícil acontecendo. Por fim, eu te convido a ser ativo e ver o que mais que tem além da dor. Além da doença, além do fim da relação, além do desemprego, além da dívida, além da guerra, além da falta de fé, além da sua descrença, além da desesperança, além da tristeza, além da amargura, o que mais tem? É um convite que eu deixo. As emoções precisam ser experienciadas, precisam ser sentidas, porque elas nos mostram o que é importante, o que é valoroso. Isso não é um problema sentir, mas a gente pode escolher o que fazer com isso. Eu sempre convido vocês a isso. Muitas escolhas, né? Dentro de muitas possibilidades também de ação. Então se investigue, se perceba que amargura é essa e tenha uma postura ativa de olhar para além desses momentos aí de amargura frente à vida e frente às situações.
Muito obrigada pela companhia de vocês nesse podcast um pouquinho mais barulhento. A gente se vê na semana que vem e um beijo.